Se tu consegue transmitir essa percepção de uma qualidade superior no teu marketing, no teu Instagram, no teu site, no jeito que tu atende o telefone, no jeito que funciona o teu WhatsApp Business, então o alto padrão tu começa a trabalhar vários pequenos detalhes e tu começa a estar te comunicando de maneira diferenciada. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. Como aumentar o valor dos seus projetos de arquitetura. É sobre isso que a gente vai estar discutindo. Como é que tu vai aumentar o valor dos projetos de arquitetura? É necessário aumentar os valores do teu projeto de arquitetura para tu começar a ser melhor remunerado na arquitetura, para tu começar a ser mais valorizado. É necessário também para o teu negócio crescer. Tu tem que conseguir realmente estar sendo mais valorizado, e isso tu vai conseguir através de um destaque na arquitetura. E eu vou te mostrar como que tu vai fazer tudo isso, como é que tu vai conquistar tudo isso. Tu vai conseguir isso no momento em que tu começar a mudar o teu posicionamento, né? Então, a gente vai conseguir tudo isso, né? E é sobre isso que a gente vai estar discutindo hoje. E muita gente me pergunta, Leonardo, e por que eu tenho que ser melhor remunerado, né? Por que eu tenho que aumentar o valor dos meus projetos? Não basta eu só vender mais. Na verdade, eu quero ter mais clientes, não quero aumentar o valor deles, né? Meus clientes já estão achando que isso está caro. E se os clientes estão achando que está caro, né, já está no limite deles, e daí tu está querendo mais clientes, tu tem que entender que tu só tem 24 horas no teu dia. E se tu aumentar o número de clientes, o que vai acontecer contigo é que tu vai estar sobrecarregado, tu não vai ter tempo livre, tu vai estar sem tempo para fazer outras coisas da tua vida. Então, por isso que é muito mais negócio a gente ter menos projetos e ser muito mais bem pago por eles do que ter muitos baratinhos, né? E ter uma margem muito pequena de lucro ou, né? Ou às vezes correndo o risco até de nem ter lucro. E o que é ser bem remunerado, né? O que é ter um projeto? O que é ter um projeto com um valor agregado maior e até mesmo um valor de honorários maior? O que seria isso? Bom, ter um projeto com um valor maior é um projeto em que a gente consegue ter uma bela margem de lucro, né? Então, tu vai ter que fazer uma análise do que é teus custos, né? E tu vai ter que conseguir cobrar alguma coisa que não seja muito justo aos teus custos. Basicamente é isso. E quando tu consegue ter uma margem maior, tu consegue reinvestir esse dinheiro, né? Esse caixa, tu consegue reinvestir no teu negócio e o teu negócio começa a crescer. Exemplos de reinvestimentos. Tu começa a formar a tua equipe. Tu começa a investir em marketing. Tu começa a investir em publicidade, em campanhas de tráfego. Tu começa a investir na tua estrutura física, né? Tu pode melhorar o teu escritório. Tu pode investir na tua imagem pessoal, né? Tu pode investir... isso eu tô falando só de negócio, né? A tua imagem pessoal, não... Isso é uma estratégia de negócio, com certeza. E tu pode investir em talvez até abrir um novo segmento do teu escritório. Então, às vezes, tem escritórios que ainda não trabalham com interiores, então tu vai ter condição de começar a contratar especialistas em interiores, e daí tu está abrindo uma nova frente no teu mercado. Ou então, o contrário, tu trabalha só com interiores, e daí tu começa a ser mais valorizado, tu começa, então, a ter condição de investir numa equipe, tu começa a contratar pessoas que já fazem projetos de edificação, que tem uma expertise maior nisso. Tu começa a conseguir expandir teu escritório, tu começa a ter uma estrutura mais robusta. Quando tu vende um serviço de ponta a ponta,
ou seja, né, do início ao fim, tu tende a ter uma credibilidade muito maior no mercado. Se tu consegue já oferecer para o teu cliente o serviço, tu faz o projeto da casa até o interiores, tu tem uma visão de ser um profissional mais robusto, né? Uma empresa mais robusta, é mais profissional, né? E até a Patrícia comentando aqui, né? Preciso sair do operacional, Leonardo, com certeza. E o passo para tu sair do operacional tu vai ter que vender, ganhar dinheiro com isso e contratar, né? E começar a delegar contratando. Para tu conseguir contratar pessoas boas, tu tem que ter uma boa margem. Então, é muito simples eu pegar e dizer, pessoal, vocês precisam só contratar e delegar. Simplesmente contrate e deleguem, né? Só que daí o cara vai pensar, tá, mas dinheiro da onde? Como é que eu vou pagar essa equipe? Pagar um bom profissional não é barato. Então, tudo começa com a construção do teu posicionamento, tudo começa com tu conseguir vender um valor maior, né? Tu tem que ser mais valorizado na arquitetura. E como é que tu vai ser mais valorizado na arquitetura? Como é que tu vai aumentar o valor dos teus projetos na arquitetura? Tu vai aumentar o valor dos teus projetos na arquitetura entendendo o que é valor. Para aumentar alguma coisa, você tem que entender o que é essa coisa. E o que é valor? Valor é algo que está na percepção do outro. O valor não é algo que é facilmente auditável, porque ele é relativo. Para algumas mulheres, uma bolsa Louis Vuitton tem um alto valor. Agora, tu vai mostrar essa mesma bolsa para o namorado, para o marido dela, e vai dizer, cara, é só uma bolsa, é só um tecido com uma alça ali, né? Tecido costurado e deu, né? Com uma texturinha, entendeu? Não vale tudo isso para ele. E ao contrário, né? Talvez para um homem que talvez é viciado em carros, e daí ele adora aquilo, ou então, sei lá, uma camisa de futebol que ele pagou caríssima, né? E daí ela vai olhar e, cara, isso é só um tecido também. Então, a percepção de valor está no outro. E, então, primeira coisa, se a percepção está no outro, quem é o outro? O outro que tu tá, no caso, estudando é o teu público-alvo, é o teu cliente ideal. E o teu cliente ideal, ele não é todo mundo. Isso é bem importante tu entender. Porque se tu quiser agradar a todo mundo, se começar a receber mensagens, eu queria que tu me mostrasse como é que resolve uma lavanderia. Eu tenho um espaço bem pequeno, será que eu consigo fazer um dormitório com um escritório, tudo junto? Eu consigo transformar a minha sala num escritório? Me dá uma sugestão para isso. Tu começa a receber mensagens assim, e daí tu vai pensar, nossa, o público está querendo isso, vou começar a fazer esses espaços versáteis, né? Então, Versace é a marca famosa e cara. Agora, versátil não é uma coisa que combina muito com alto padrão. Muito tempo atrás tinha uma marca gaúcha, talvez exista ainda, tinha as jaquetas reversíveis Teva, né? Então, eram umas jaquetas que era de uma cor, era um tecido dentro que tu virava e ficava uma outra. Então, tu comprava uma jaqueta e tu ganhava duas, né, na prática. Então, é uma coisa reversível. Isso não é uma coisa muito alto padrão, né? Uma coisa que se transforma em outra e é uma coisa multiuso, né? Então esses espaços pequenos e que se convertem em várias coisas, que, digamos, é uma grande tendência, uma grande moda, isso não é alto padrão. E isso aí tu atrai muito o cliente comum. Tá, Leonardo, mas qual é o problema de eu atrair o cliente comum? Bom, se tu atrai o cliente comum, ele é sensível a preço, ele vai fazer pesquisa de preço, tu não pode cobrar o que tu quiser, se tu vai trabalhar com cliente comum, tu precisa necessariamente estar fazendo um preço médio de mercado. E, te digo mais, para tu conseguir converter mesmo, tu vai ter que fazer um preço talvez até abaixo do mercado, né? Algumas vezes, ou então oferecer mais pelo mesmo preço que o mercado oferece. Então, tu vai ter que cobrar o que o mercado cobra e oferecer mais, ou seja, trabalhar mais ainda. E esse é o jogo do cliente comum. O cliente comum,
ele é o que mais tem por aí, são os típicos clientes. E daí tu vai ter que trabalhar, vai ter que pegar vários projetos, e pegando vários projetos, tu vai ter que trabalhar bastante. E como disse aqui a nossa amiga aqui, a arquiteta Patrícia, né? Ela está dizendo, ela precisa sair do operacional. A Patrícia conseguiu vender, ela vendeu, está trabalhando, só que ela quer sair do operacional. Porque ela sentiu necessidade que se ela não estiver no estratégico, se ela não estiver fazendo a visão de para onde o escritório tem que ir, ela não vai conseguir fazer crescer o negócio dela. Ela tem que focar em vendas. E para tu aumentar o valor dos teus projetos de arquitetura, tu precisa entender a percepção do teu cliente. Tu vai precisar entender que ele tem uma certa experiência pessoal e tu vai ter que trabalhar, no fim das contas, tu vai ter que entender como é que é o processo da arquitetura. A arquitetura, diferentemente de um produto físico, a arquitetura ele é uma expectativa. O cliente vai contratar uma coisa agora e ele só vai receber no futuro, mas ele vai contratar agora e vai pagar agora. Isso é assim que funciona a arquitetura. Um projeto arquitetônico é assim. Então, ele não sabe como é que vai ser. Se ele pegar um produto agora, ele não tem como tocar na mão e ver se ele gosta ou não gosta. Ele vai ter que é uma aposta. E um projeto de arquitetura, muitas vezes, é caro, ou pelo menos, né, deveria ser. Então, ele é uma coisa... Imagina um carro, por exemplo. Eu falou de um carro, né, um projeto de arquitetura. Então, o carro, ele está vendo como é que é. Ele chega lá, encosta, entra, pode até experimentar. E o projeto de arquitetura, não. O projeto de arquitetura, ele vai receber no futuro. Então, ele tem medo. O cliente tem medo. O cliente pensa que ele pode se frustrar. Então, tu tem que entender que a arquitetura, tu vende uma expectativa. E daí, como é que tu vai confortar? Como é que tu vai confortar o teu cliente? Como é que tu vai reduzir o risco do teu cliente? Como é que tu vai deixar o teu cliente confortável a pagar bem por um projeto? A pagar um bom valor pelo projeto? Como é que tu vai conseguir aumentar o valor dos projetos? Como é que tu vai conseguir sair dessa boiada, né, dos arquitetos comuns que atendem clientes comuns? O arquiteto comum atende cliente comum. Se tu atende um cliente comum, então tu é um arquiteto comum. O Isaiah Weinfeld não é um arquiteto comum. E ele não atende definitivamente um cliente comum. O estúdio MK27, liderado pelo arquiteto Márcio Kogan, definitivamente não é um estúdio comum, não é um arquiteto comum e não atende clientes comuns. Se um cliente comum entrar em contato com eles, ele vai ser barrado em algum momento, né? Olha, eu quero fazer uma reforma de um apartamento, de um kitnet, de um apartamento de 2 dormitórios. Ele vai dizer, cara, a gente, né, tá com a lista cheia e tal, a gente não tem disponibilidade, né? Eles vão dar uma desculpa bem elegante. Eles não vão dizer, cara, a gente não trabalha com esse tipo de projetos. Mas essa é a verdade, tá? E tu não precisa ser tão sincero assim, né? Não precisa cometer os sincericídios, né? Então, tu simplesmente diz, cara, a gente tá bastante cheio, acho que a gente tá com a equipe muito sobrecarregada, a gente não vai ter condição de pegar um projeto nesse momento, né? Quem sabe no futuro. Então, ele vai dar aquela desculpa mais elegante, que é uma saída pela tangente. E então, se tu quer também ir para essa direção que todos os grandes estúdios, todos os grandes escritórios do Brasil foram, que é o alto padrão, tu vai ter que entender como é que funciona esse mecanismo como é que funciona a cabeça do teu cliente sobre percepção de qualidade. O cliente de alto padrão, ele tem uma percepção do que é uma qualidade boa, o que é uma coisa de grande qualidade e o que é uma coisa de uma qualidade inferior. E o cliente de alto padrão, ele pensa o seguinte: eu vou morar num imóvel, né? Então vamos supor que é uma casa, é o nicho que eu mais atuo. É uma casa. Que nem eu estou fazendo uma casa de praia agora, em Santa Catarina.
Então começou como uma casa de praia, só que como a família vai bastante para praia, e daí a casa também já começou a ficar grande e começou a ficar bonita, começou a ficar bacana. E daí ele já começa a pensar, quem sabe aquela casa em algum momento da vida vai ser a moradia principal deles. Então é isso que acaba acontecendo. Então o cliente de alto padrão, ele quer uma coisa com extrema qualidade. Agora chegou numa etapa que a gente vai começar os projetos complementares. E daí a cliente me mandou uma mensagem: Leonardo, não me economiza em tomadas, né? Por favor, não vai me economizar em tomadas. Eu quero tomadas em qualquer cantinho, né? Eu quero carregar meu celular, eu quero, sei lá, ligar um produto novo na cozinha ali, né? Comprou sei lá, uma cafeteira nova, alguma coisa. Tem que ter tomada em tudo que é lugar. Hoje em dia tem que ter tomada até na garagem, né? Para carro elétrico. Então, o cliente de alto padrão, ele quer a economia. Ela não perguntou, Leonardo, quantas tomadas tu acha que daria um bom custo-benefício, né? Não vamos esbanjar em número de tomadas, né? Por exemplo. Não, o cliente de alto padrão não pensa isso. Ele quer uma coisa com qualidade. E eu gosto muito da Apple, que eu tenho alguns produtos da Apple, né? Alguns, vários, assim. E realmente, tu começa a observar, eu tenho também outros produtos, né? Eu trabalho em PC, tenho vários outros produtos. Então, eu consigo comparar. E eu comprei um monitor Dell também, fico comparando, né? Tipo, o Dell, teoricamente, vai ser um monitor bom, mas daí começa a comparar com coisas da Apple, não tem comparação, né? E então, tu começa a ver que o critério, né? A Apple, desde a embalagem, né? Tem uma caixa de papelão da Dell aqui. Papel marrom, né? Tudo bem, é mais ecológico, né? Mas a Apple já é branquinho, é um papel já... É uma embalagem toda bacana, bonita, com design incrível em todos os momentos, em cada... Até no que não precisa, até naquilo que não seria essencial ao ponto de vista de uma pessoa comum, a Apple, ela tem um cuidado em ser especial. E isso faz com que o público que consome um serviço de alto padrão, podia ser um restaurante, tá? Podia estar falando de um restaurante também. Então, tu faz com que o público de alto padrão, ele comece a ficar eleva o nível, né? Eleva a régua, ele fica mais exigente. Então, tudo isso é uma percepção. Se tu consegue transmitir essa percepção de uma qualidade superior no teu marketing, no teu Instagram, no teu site, no jeito que tu atende o telefone, no jeito que funciona o teu WhatsApp Business. Ah, Leonardo, eu não tenho WhatsApp Business, né? Então, tudo bem, a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Mas em cada detalhezinho, teu cartão de visitas, ele é um cartão de visitas em papel couché, brilho, cheio de cores, ou, né, isso aí é uma coisa... É comum, todo mundo tem. O teu cartão de visitas, ele falando sobre cores, né? Antigamente, a impressão colorida, ela era chique, ela era escassa, então era chique tu ter um cartão todo colorido. E chique, né? Durou pouco tempo isso. Só que rapidamente difundiu essas gráficas, a gráfica expressa, né? Que as famosas impressoras laser, assim, que os arquitetos conhecem muito bem. Então, todo mundo tem cartão colorido. E também tem as gráficas offset, né? Que tu imprime por cor, tu paga por cor e tal. Tem serigrafia, também paga por cor. Na verdade, gráfica offset é ou preto e branco ou colorido. E essa daí tem que ter uma tiragem grande. Daí a serigrafia, que é o processo mais artesanal, tu paga por cor. Então, o que é o mais bacana hoje em dia? Eu não tô com o meu cartão aqui, tá guardado ali. E eu tenho que fazer o cartão novo, inclusive. Mas, como é que é o meu cartão de visitas? Ele tem um formato um pouquinho diferente, é um pouquinho mais baixinho, um pouquinho mais alongado. E ele é só preto e branco. E o papel dele não é um papel comum. É um papel linho. É um papel branco, que ele é grossinho, um papel grosso, com uma textura linho. E é uma coisa mais sofisticada.
é uma coisa diferenciada. Então, o cliente, quando ele pega aquele cartão na mão, ele já viu que aquilo é diferenciado, já viu que não é uma coisa comum. Então, o alto padrão, tu começa a trabalhar vários pequenos detalhes e tu começa a estar te comunicando de maneira diferenciada. A Apple, ela consegue fazer isso muito bem. A Ferrari também consegue fazer isso muito bem. A Louis Vuitton, eu não acompanho muito a marca, vou começar a acompanhar, inclusive, mas eu acredito que ela também faça isso muito bem. Geralmente, marcas de perfume fazem isso muito bem. Ah, Leonardo, perfume, que interessante, né? Por que perfume trabalha muito bem os conceitos de alto padrão, em posicionamento de alto padrão? Porque perfume é uma coisa muito simples de fazer, é muito barato de fazer. Tu põe um pouquinho de, não sei se água, álcool, mistura um pouquinho de uma essência, uma florzinha, uma plantinha ali e voilá, chegou o perfume. Isso é um perfume. É uma coisa muito simples de fazer, extremamente simples e fácil de replicar. E daí, como que tu vai agregar valor numa coisa que é super simples de fazer, que é o tal do perfume? Então, eles têm que fazer um massivo investimento em marketing, posicionamento, em branding, em design, em embalagem. Então, a embalagem de um perfume tem que ser especial. Toda a parte de design, toda a parte de branding e principalmente o posicionamento. Daí tu vai ver qualquer comercial de perfume de grandes marcas trabalha muito a questão da sensualidade, da juventude, do status, do poder. Então, às vezes pega uma atriz de Hollywood e tá ela, né, só andando com aquela cara, tipo, sem muitos sorrisos, né, aquela cara centrada, assim, quase que, como meu pai diria, né, aquela cara de comeu e não gostou, né, uma cara um pouco mais fechada, assim, mas é o estilo do alto padrão, daquele extremo alto padrão que eles vendem, né. Eles não vendem felicidade, tá? Depois, eu até aprendi isso em neuromarketing, fiz umas aulas de neuromarketing na FGV, e eles falavam que cliente feliz não compra, né? Então, quem está feliz não consome. Mas isso é um papo para um outro momento, a gente pode conversar sobre isso. E sabe, eu faço uma outra live só sobre essas teorias de neuromarketing para vendas. Mas, no caso desse altíssimo padrão, eles não estão vendendo felicidade. Porque a mulher em nenhum momento tem felicidade. Mas está implícito muito, muito forte o poder. Eles vendem muito poder. E o perfume, ele é algo simples, né? Só um líquido que é bem simples de fazer. Então eles colocam na embalagem, a embalagem também não é tão cara. É só uns vidros, um shape especial, depois uma embalagem de papel ali, uma caixinha. E daí eles vendem isso a um valor agregado bem alto. E daí eles têm que usar essa publicidade. Então, o que é o processo da arquitetura? Basicamente, a arquitetura, você sabe melhor do que ninguém, né? Chega um cliente que ele dá um programa de necessidades, vamos chamar um briefing, né? Tem um briefing, um programa de necessidades, que ele quer uma casa com X quartos, tantas vagas de garagem e tantos lugares na mesa de jantar. E deu. Com isso aí tu já sabe o básico, tu já sabe que tamanho vai ser a casa, né? Então, quantos lugares na mesa de jantar? É assim que eu pergunto. Quantos lugares você quer na mesa de jantar? Então, se eu sei quantos lugares tem na mesa de jantar, eu vou saber quantos lugares tem que ter na sala, o tamanho do living, e eu também tenho que saber o tamanho da cozinha, né? Então, eu simplesmente pergunto quantas pessoas tu quer receber, então, consequentemente, o tamanho da cozinha eu já sei, né? E, consequentemente, eu também já sei o tamanho da sala. Então, eu não pergunto para o cliente qual é o tamanho da sala. Depois eu confiro com o cliente, tá bacana assim? Né? Daí a gente pode, eu quero uma outra sala por outro motivo. Então tá, a gente pode fazer mais, a gente pode aumentar, mas não pode diminuir, né? Para não ficar coerente. Senão quem tá jantando, né? Quem vai jantar não vai ter onde ficar, né? Antes do jantar e depois do jantar. Então tem que ter uma sala proporcional ao tamanho da mesa de jantar. E, então, fazer um projeto de arquitetura é muito simples. Chega o cliente, ele coloca o briefing para ti, e daí o arquiteto vai lá, o arquiteto ou arquiteta coloca ali algumas opções, geralmente faz uma opção, depois tem uma revisão ali, uma outra revisão, e vai evoluindo as etapas,
depois entrega um projeto mais evoluído, detalhado, com especificações para a obra e pronto, e ponto, né? E acabou. Então, é um processo, digamos, repetitivo, simples, que dá para dizer que é, digamos, facilmente executável. Então, todo arquiteto já faz isso naturalmente. E daí, por que alguns arquitetos conseguem vender um projeto que custa R$1 milhão de reais e outros arquitetos vendem projetos que custam R$1.000? Então, tem arquiteto que vende um projeto a R$1.000 e outros vendem a 1 milhão. Ué, mas não é a mesma coisa? Então, em termos, o processo, os dois fazem a mesma coisa, só que o jeito que eles fazem esse processo é diferente e principalmente, anota essa, o jeito que eles venderam esse processo é completamente diferente. Arquitetos, em geral, eles pensam que bastam fazer um bom projeto para, naturalmente, os clientes reconhecerem e como é que se diz, desejarem os produtos deles, né? Não basta isso. Porque esse bom projeto para o arquiteto, ele imagina, é um projeto... Nossa, quando eu desenhava em CAD, né? É aquele CAD que não tem nenhuma linha sobreposta, não tem nenhuma linha quebrada, é aquela linha que eu dou um fillet, dá tudo, as linhas, um desenho perfeito dentro do software, super detalhado, aquele memorial descritivo que, nossa, dá vontade de... Chego a chorar de tão bonito que ele ficou, o memorial descritivo, né? Tão organizado, tudo bem alinhadinho, tá tudo... Até a fonte é bonita, tem capa. E então, o arquiteto, ele pensa que é a produção do trabalho dele que, se tiver muita qualidade, naturalmente os clientes vão valorizar. Mas não é verdade. É muito parecido com a música, né? Então, tem muitos músicos que são excelentes, só que não fazem sucesso. Em compensação, se tu ligar a televisão aí no fim de semana, tu vai ver, né? Imagino que seja isso, né? Não assisto televisão, mas na minha época que eu assistia, tinha uns músicos que não tinham muita qualidade nos Faustão, nesses programas... Não sei se existe isso ainda. Então, nos programas populares, que com altíssima audiência, ou então numa rádio, muitas vezes as músicas que mais tocam não são dos principais músicos que existem no país. Então, na arquitetura, definitivamente, os arquitetos que mais ganham dinheiro na tua cidade não são necessariamente os melhores arquitetos da cidade. Mas sim, são os arquitetos que mais sabem vender na cidade. E esses são os que são mais valorizados, que conseguem cobrar os valores mais altos de projeto. E olha só que bacana, tu começa a cobrar um valor alto de projeto, tu começa a ter condição de contratar e formar uma equipe incrível, bacana, para tu conseguir fazer teus projetos e teu escritório crescer. E daí, quando tu aumenta o valor dos teus projetos, tu começa a contratar gente com qualidade, tu começa a ter um escritório mais bonito, começa a reinvestir no teu escritório começa a crescer, e tudo isso começa a reforçar a tua autoridade, como é que se diz? A tua imagem, né? Começa a reforçar a tua imagem no teu mercado, dando autoridade, e daí o negócio é só evoluir. Então, de certa forma, para tu vender projetos, para tu conseguir vender projetos com maior valor na arquitetura, tu tem que ter um portfólio, uma percepção que o teu escritório vai oferecer um serviço diferenciado, um serviço que é superior ao serviço comum. Então, geralmente, marcas de alto padrão, em geral, elas têm uma comunicação clara, elas têm uma comunicação limpa, é um pouco mais minimalista. Por que isso? Porque, em geral, as coisas mais populares, elas são o oposto. Em geral, as coisas mais populares... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como é que é uma coisa popular. Olha só, o que é uma coisa popular? Uma coisa popular, ela é bem colorida, ela é cheia de coisas. Olha aqui, ó. Isso aqui é tudo bem colorido, né? Então,
Domingão do Faustão, né? Olha como tem muitas cores. Tudo isso é bem popular. É bem carregado, né? Olha só como, tipo, carnaval, né? Carnaval não é uma grande festa popular. Vamos ver aqui, carnaval. Carnaval. Então, Carnaval. O alto padrão, olha como o que é um carnaval. O carnaval também, ele é muito colorido, é carregado, é tudo amontoado. E agora vamos ver Minote. Vamos ver se a Minote parece com o carnaval. Então, a Minote, ela é mais sóbria, né? É cinza e branco. A cor que tem aqui está na madeira, está na textura do concreto. Tem espaço, olha como tem espaço livre, né? Não precisa encher de móveis. E daí o que eles exploram aqui? Eles exploram as próprias vigas, né? Estão explorando o vigamento, a verdade da arquitetura. Então, o que é o carnaval? O carnaval, tinha que abrir uma outra aba aqui, né? Vamos pegar o carnaval de novo. Olha o que é, olha como o alto padrão é o oposto do carnaval. O carnaval, o que tu faz no carnaval? Tu usa máscaras, tu veste fantasias, tu sai da verdade, tu sai da realidade, né? E o que é o alto padrão? O alto padrão é uma coisa que está acima disso. Ele vai para a verdade da arquitetura. Então ele vai para... Pô, existe vigas. Por que eu vou esconder a viga? Então vamos ver a viga. O negócio é feito de concreto. Por que eu vou esconder o concreto? Vamos mostrar o concreto. Aqui a madeira ela é dessa cor. Vamos deixar a madeira. Vamos ressaltar a cor original da madeira. E isso é muito bacana, né? O alto padrão, ele... Então aqui, olha só, um pé direito mais alto, explorando uma visual. E tudo com muito espaço, tu consegue respirar, digamos, né? A arquitetura respirar, que eu digo, tem espaço, né? Respirar é uma parte... Quem fala muito é o design gráfico, né? Fala assim, respirar. E então o alto padrão, ele é limpo, né? É uma comunicação limpa. Imagina se isso aqui fosse o teu portfólio. Entendeu? Imagina se eu pegasse, escrevesse o nome do teu escritório aqui e eu estivesse vendo esse monte de imagens. Eu ia entender, cara, esse escritório aqui é bacana. Esse escritório aqui, né, faz uma coisa bacana, faz uma coisa sofisticada. Ó, isso aqui não parece ser um apartamento de 2 dormitórios. Isso aqui parece ser ou um super apartamento ou uma bela de uma casa. Um sofá grandão, bastante espaço, um pé direito um pouco mais diferenciado, né? Bastante espaço para circular. E vamos voltar aqui, Então, isso que é o massa, né? A gente conseguir transmitir isso para o nosso cliente, para a gente conseguir colocar a expectativa dele no lugar certo. Tem que conseguir colocar a expectativa do cliente que o teu serviço é diferenciado, que o teu serviço é mais qualificado que os demais. Que ele é diferente de um serviço comum. Isso é o que tu precisa fazer. Pessoal, deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Se tem alguma pergunta, me manda. Senão a gente vai encerrando por aqui, ó. Então, o Douglas falou aqui, marcas sofisticadas e minimalistas. O minimalismo, ele é um tipo de alto padrão. Não é o único. Tu não precisa ser minimalista necessariamente para ser alto padrão. Um alto padrão, ele poderia ser também neoclássico, né? A rainha da Inglaterra não gosta do minimalismo. A rainha da Inglaterra, né, que já está bem vovozinha, ela gosta de uma coisa bem clássica, né? Ela gosta de uns rococozinhos, assim. E eu, há pouco tempo atrás, eu morava na Inglaterra e lá existe ainda forte um alto padrão que ele é um pouco mais cheio dos frufruzinhos, assim, né? Não chega a ser um neoclássico, mas eles botam uma enfeitadinha ali, botam uns frisinhos, não deixam a parede muito grande limpa. Eles vão dividindo, vão criando... É o meio termo, tá? É o meio termo.
No Brasil, é muito forte o modernismo. Isso vem da Escola Paulista, vem dos grandes arquitetos que vieram isso lá do movimento moderno, né? Quando é que começou? Teve a semana de 1922, teve a semana da... Semana, nem sei o que era a semana, já esqueci o nome. Era a semana, não sei do que lá, modernista, lá, aí que nasceu a semana, em 1922, nasceu o tal do modernismo, que tava lá toda aquela galera aí, os modernistas, tá? Tanto da literatura quanto das artes. Então ali já começou a vir esse movimento. E daí veio o Corbusier. E o Corbusier, o que o Le Corbusier fez? O Le Corbusier começou com essas paradas modernistas, começou a dizer... Teve a parada lá das cartas de Atenas, né? Então a Carta de Atenas teve os princípios de Carta de Atenas, que eram os princípios que regem o modernismo, que eu não sei de que ano é a Carta de Atenas, mas basicamente a Carta de Atenas disse que o negócio, aqui a parada agora é a seguinte, galera. Acabou de esses Art Deco aí, antes do modernismo era o Art Deco, então parou com esses Art Deco, que é muito forte lá em Miami, né? Ficou muito forte o Art Deco em Miami. Parou com esses frufruzinhos, esses frisos aí. Agora o negócio é limpeza total, funcionalismo. Então, vamos fazer uma arquitetura que é uma caixa. A caixa é a coisa mais massa do mundo. É muito mais difícil de fazer, a caixa. Então, vamos fazer a caixa. O térreo, nós vamos permitir permeabilidade. Então, agora o térreo vai ser pilotis. E daí... Em cima ali a gente põe aquela parada ali que é o terracinho ali, com o chapeuzinho ali em cima ali, que coisa dos modernistas, né? Tem um amigo meu que chamava o detonador, né? Tipo o volume do... Parece um detonador de bomba, assim. O volume dos reservatórios ali, tá? E casa de máquinas de elevador. Então, aí ó, me ajudaram. A Semana de Arte Moderna em 22. Então, isso aí, como o Brasil... sempre foi um país que é mais jovem, né? Nasceu 500 anos atrás só. Então, ele não tem muita história, tudo era muito, né? Colonizou ali pelos portugueses. Então, o Brasil tem pouca história. O modernismo casou muito bem no Brasil. Não só no Brasil, mas em toda a América Latina. O modernismo ficou perfeito para cá. Enquanto outros países, como na Europa principalmente, que tem muita história, lá o modernismo não teve tanta atração, assim, não pegou tão forte, assim, né? Não popularizou tanto. Então, como o Brasil tinha muito a se construir, foi quando ele começou economicamente a vingar, que chegou o modernismo, então muitas obras modernistas começaram a acontecer. E daí veio, né, o Kubitschek, o JK, teve a ideia de construir a capital fora do Rio de Janeiro, chamou a galerinha dele lá no WhatsApp, né? Daí encontrou ali o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer. Daí começaram a desenhar ali e fortaleceu ainda mais o modernismo no Brasil, né? O Niemeyer teve a oportunidade de ter um cliente, que é um cliente do governo, né? O Brasil inteiro, o governo brasileiro resolveu construir uma nova capital, e essa capital tem que ser de alto padrão, não é uma capital popular, né? Então vamos fazer uma coisa bacana. E daí teve um super cliente, e com esse super cliente, que é o governo brasileiro, fez um super portfólio, e daí o Niemeyer ficou, né, naturalmente, né, tinha a faca e o queijo na mão, conseguiu ser reconhecido como o grande, ou talvez, provavelmente, o maior arquiteto da história do Brasil. E está entre os grandes mundiais. O meu filho jogava futebol na Inglaterra, né? Fazia escolinha, né? Falei de um jeito que parece que ele é super top. Mas, não, ele é incrível, tá? Mas ele fazia escolinha de futebol na Inglaterra. No fim de semana eu levava ele só para praticar um esporte, né? Ele fazia futebol lá. E daí tinha um amigo dele, gurizinho também, inglês, que ele era o Oscar, né? Era o Oscar. Daí uma vez eu conversei com o pai dele. E daí eu falei, eu sou brasileiro. Que massa. Daí eu falei para ele que eu era brasileiro. Que legal. E daí eu falei, eu sou arquiteto. E, nossa, que incrível. O Oscar, né? O filho dele tem esse nome em homenagem ao Oscar Niemeyer. Mas o cara não é arquiteto.
Então, o Oscar Niemeyer ficou tão forte, realmente ficou tão emblemático no planeta, que chegou a ponto de tem ingleses que colocaram o nome dos filhos como Oscar, em homenagem ao Oscar Niemeyer, só que eles nem arquitetos são. Eu nem esqueci qual é a profissão do cara aí. Nem me lembro, mas não tinha nada a ver com arquitetura. Então, quando tu consegue bons clientes, naturalmente, a tua arquitetura e o trabalho vai ficar bem melhor. Naturalmente. Por vários motivos. Primeiro, o cliente está pagando muito bem para o teu projeto, vai ter mais tempo para trabalhar. Segundo, o cliente tem mais grana para bancar as tuas ideias. Tu vai fazer pode inventar uns prédios malucos lá, que nem o Niemeyer fez, um pratinho para cima, um pratinho para baixo. Os caras... vai precisar de um estrutural mais ninja. Então chama o estrutural ninja aí que ele vai resolver. E daí tu consegue inventar moda. Essa moda naturalmente ativa a surpresa. Quando tu tem uma surpresa, tu arregala o olho, tu curva a sobrancelha nas sobrancelhas da surpresa, então tu presta mais atenção. Então, com certeza, o Niemeyer, um dos motivos que o Niemeyer ficou tão famoso é pela ousadia. Então, ele teve muita ousadia no seu desenho, ele não fez uma coisa comum que ele não fez o que muitos arquitetos fazem, né? Eu vou pegar o que estão fazendo lá, vamos ver quais são as sedes dos outros países e vou fazer umas parecidas. Não, ele inventou moda, ele chutou o pau da barraca e fez uma coisa completamente diferente. Então, naturalmente, aquilo chamou muita atenção, né? Então, quando a surpresa prende atenção, e daí ele conseguiu, naturalmente, né, com muito mérito, ser reconhecido entre os grandes arquitetos mundiais. Então, mas basicamente foi pela estratégia, basicamente foi pela consequência de ele ter grandes clientes. Eu tive a oportunidade também de trabalhar com grandes arquitetos na Itália, do escritório OBR, que é um escritório fundado a partir de ex-arquitetos do Renzo Piano. Então, eles têm uma intimidade muito grande com o Renzo Piano, e eles falavam que com o Renzo Piano aconteceu praticamente a mesma coisa. O Renzo Piano, ele ficou muito famoso porque ele conseguiu estreitar relações com as famílias mais ricas da França. Embora ele fosse italiano, mas o grande escritório do Renzo Piano é em Paris, né? O escritório de Gênova é um escritório menor. Então, ali que começou a grande virada na carreira deles. E antigamente, para tu conseguir se dar bem na arquitetura, tu tinha que quebrar essa barreira e conseguir conquistar esses clientes tops. Hoje em dia, tu consegue hackear isso, né? Hoje em dia temos a grande revolução da arquitetura, que um arquiteto ele pode conquistar grandes clientes através da internet, através do posicionamento. Então, eu não nasci em família rica, mas não tenho nenhum contato com nenhuma com alta classe, nunca tive esses networkings, nunca tive nada disso, nunca me inscrevi num clube de golfe, comecei a jogar golfe para fazer esses contatos, nunca fiz nada dessas coisas nem parecido com isso. E como foi então que eu consegui meus clientes de alto padrão? Foi através simplesmente de um posicionamento na internet. Só. Simples assim. Então a internet foi a causa, né, da grande mudança, ela gerou muita oportunidade para quem não existia antes passar a existir. Essa é a grande diferença. Então, na época do Niemeyer, não tinha isso. Então, ou tu estava no grupinho de WhatsApp do JK, ou não tinha como tu conseguir, né? Então, a gente tinha que ter esses relacionamentos lá. Tá, galera? Tudo de bom, então, para vocês. Deixa eu ver se tem algum... o Burle Marx é incrível, né? Falando aqui, ó. Nem todo mundo tem a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Roberto Burle Marx teve a sorte de ter um pai que conhecia o Lúcio Costa. Hoje ele é o que ele é. É isso aí. Isso
antes da internet era assim que acontecia. Antes da internet era assim que acontecia. Com a internet, tu pode inventar uma obra qualquer, tu impulsiona essa obra pode viralizar e tu fica conhecido. Né? Olha quantos influenciadores digitais existem por aí com milhões de seguidores que, sei lá, a pessoa começou a fazer umas danças ali, começou a fazer umas coisa maluca ali e ficou famoso e tem uma audiência maior que um canal da TV Globo, por exemplo, que um programa da TV Globo, que não foi fácil, né, construir uma TV Globo. Agora, para aquela pessoa que começou aquele trabalho há pouco tempo, né, começou a dançar na frente da câmera, ela conseguiu aquilo de uma maneira super rápida. Então, essa é a grande mensagem. A internet, ela é hoje a grande oportunidade que tu tem de construir o teu novo posicionamento e conseguir aumentar o valor dos teus projetos. Forte abraço, galera!